Olá, graça e paz, que Deus te abençoe ricamente. Hoje vamos continuar a falar sobre como viver acima da mediocridade. Vamos falar de ficar firme sobre a prova, mas antes eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio das nossas vidas. Vem sobre os enfermos, vem sobre os enlutados. Pai, vem sobre a vida da Fernanda, essa guerreira lá em Curitiba, no seu tratamento, sua mãe, o seu pai, sua irmã. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, capacitá-los e fortalecê-los. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá falar sobre viver acima da mediocridade, firme quando sob prova. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, lá no capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Tá ok? Vamos lá. Abre, acesse ou pelo menos me acompanhe. Que diz assim: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Amém. Vamos lá. A gente está falando sobre pressão. A gente está falando de o que acontece quando estamos em meio à pressão. Vamos lá. Se num experimento você fosse colocado à prova da seguinte forma: 10 pessoas numa sala, onde você vai ser uma delas, e as outras 9 estão orientados a emitir a mesma resposta errada. A pergunta que talvez a gente tenha que fazer é se a gente titubearia, se a gente pensaria em dizer qual realmente era a resposta certa, ou nós iríamos com a maioria. Pense bem. A resposta certa era algo bem simples, bem comum, que todo mundo sabe. Essa é a resposta certa, mas todos os 9 falam: não, isso está errado. E você sabendo que estava certo. Esse é um estudo psicológico que avalia como as pessoas agem sob pressão. E infelizmente, esse estudo, em casos de porcentagem, em relação à porcentagem de pessoas que não se dobra a favor da maioria, é extremamente pequena. Porque quando os outros todos falam: não, isso aí tá errado, a certa é aquela, a pessoa que fica constrangida em ser a única diferente. Agora pense isso em crianças ou adolescentes, em plena fase madura, de maturidade melhor. E pense nisso. Se nós, como maduros, temos a tendência de ceder à pressão, imagine crianças e adolescentes. Se uma criança não for ensinada a permanecer firmes enquanto estiverem sozinhas, quando rodeada de pessoas que testam ele ou ela, também não permanecerão firmes nunca. É necessário ensinar os filhos, os nossos filhos, a viver a vida. Logo, mesmo que ensinemos o caminho da vida cristã, aos caminhos de Cristo Jesus, também temos que mostrar aos nossos filhos o que é o mundo ali fora. Desse contexto de vida lá fora. Para quê? Para que eles saibam se defender. Para que eles permaneçam firmes. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Vamos pensar comigo. Vamos pensar um pouquinho de história aqui. Tá? A gente falou capítulos atrás sobre Deuteronômio que Deus havia falado para Moisés que eles deveriam se permanecerem firmes, que eles estariam rodeados. Lembra os alertas, as instruções? Então tá bom. No livro do Deuteronômio, então, eles estão alertados e advertidos por Deus sobre a conquista da terra.
Vejamos o que aconteceu em Juízes, então. Os cananeus ficaram ao redor para provar os hebreus e ver se eles iam permanecer firmes nos mandamentos de Deus, que foi o que nós lemos, o texto que nós lemos. Deus advertiu que eles estariam ao redor, então deveriam expulsá-los. Caso contrário, tomariam o poder. Esses povos, com muitos deuses, se aplicam efetivamente a conquistas. É isso que eles vivem, em conquistar. E de maneira nenhuma eles os levariam a um Deus verdadeiro. Eles queriam conquistar o povo hebreu e colocar aos pés dos seus deuses. Era exatamente essa a ideia dos cananeus. O livro de Juízes, então, vai apresentar 3 fatos da vida dos hebreus. Pode ler Juízes, leia Juízes. Vamos lá. Primeiro capítulo de Juízes ali, então, vai falar o seguinte, que eles estavam sozinhos e sem certezas. Embora estivesse Deus presente na vida desses hebreus, os líderes que eles tinham haviam morrido. Moisés, Josué, estavam mortos, acabou a geração. Não havia uma direção, um apontamento. Por isso eles decidiram fazer uma coisa simples, vamos trabalhar firmes. Mas eles se repartiram em equipes. A ordem de Deus era expulsem todos, mas sem líderes eles se sentiam sós. Uma segunda aspecto é que eles eram inexperientes e vulneráveis. Eles não presenciaram a mão de Deus. Não. Eles não viram os feitos no deserto, como a primeira geração. Logo, temos 2 coisas sobre esse povo. Primeiro, não conheciam a Deus e não sabiam o que eles haviam feito. O que esse povo não tinha era simples. Eles não tinham uma herança histórica. Se findou. É por isso que eu e você devemos contar à nossa geração quem é Deus e o que Ele fez nas nossas vidas. Por isso o testemunho é tão importante para as próximas gerações. É por isso que eu e você temos que chegar aos nossos filhos e falar quem é Deus. É por isso que eu e você temos que falar o que Deus fez com as nossas vidas, como nós fomos resgatados por Deus, como foi a nossa vida antes, talvez, de Deus e como Ele fez para que nos trouxesse de volta. Vamos continuar. Um terceiro aspecto. Eles estavam cercados e estavam em menor número. Os cananeus eram formados por uma diversidade de povos, cada um com sua cultura. Eram nações em pé de guerra. Não estavam dispostos a se renderem. E se fôssemos ao profundo desses povos, perceberíamos que muitas coisas se originaram entre eles. Pornografia, idolatria, sacrifício infantil, entre uma diversidade de coisas. E o povo hebreu era um povo em menor número, em meio a todos esses outros povos. Essa era a vizinhança dos hebreus. Suas crianças, jovens e adultos movimentavam-se por ali e viam essas atrocidades. E a pergunta então é, como eles reagiram? Como? Qual foi a reação desses hebreus? Vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 7, 12, Deus diz assim, aniquilem, acabem, não deixem ninguém sobrar. No início de tudo, foi muito bem. O grande problema da reação desses hebreus chama-se desobediência total. No início foram muito bem. Aniquilaram, correram, lutaram, guerrearam, mas até se saíram bem nas batalhas. Mas com o tempo, acharam um ganho secundário nesses povos. Na verdade, eles se acostumaram com os cananeus. É isso. Acostumaram com sua cultura. Acostumaram com seus atos. Pensa comigo. Se você semear um pensamento, você há de colher um ato. Se você semear um ato, você há de colher um hábito. Se você semear um hábito, você há de colher um caráter. Se você semear um caráter, você colherá o seu destino. Passaram a pensar que um pouco deles no meio
não teria problema nenhum. Ah, é só aquele povo, é só aquele vale. Ah, é só aquele rito. É só aquilo. Isso daqui não pode fazer mal. A ordem de Deus era aniquilem. Agora o inimigo não está fora. O povo hebreu está com o inimigo morando junto. Uns foram permitidos morar nas regiões que queriam. Outros foram colocados em trabalhos forçados. Olha o ganho secundário. Não, vamos ter-os como trabalhadores. Vamos lá. Depois da desobediência total, eles sofreram com a perda de uma diferenciação espiritual. Já que não optaram pela obediência, deixaram os cananeus no vale, ou os usaram como mão de obra. Essa convivência fez com que os hebreus se dobrassem aos deuses cananeus. Depois você vai lê lá, Juízes 10, Juízes 2, capítulo 10, Juízes 2, versos 10 ao verso 12. Os deuses cananeus, de uma certa forma, não os deuses, mas os cananeus, fizeram que os hebreus se dobrassem aos seus deuses. E olha que eles estavam num pequeno vale, ou eram forçados ao trabalho. A ordem era expulsem todos. Então, se nós temos a desobediência, se nós temos essa perda de diferenciação espiritual, passamos então para um relaxamento de vínculos conjugais. Depois de não obedecerem, adorarem outros deuses, os cananeus, os outros deuses cananeus, uma nação se subverte moralmente e não demora para que os valores se percam. E quando os valores passam a ser perdidos, eles invadem os lares. Os israelitas decidiram escolher amigos errados, amigos que eram imorais, amigos que tinham e forçaram eles a adorar outros deuses. E para piorar, eles trocaram filhos e filhas para serem esposos. Talvez nessa história dos hebreus, nessa desobediência, essa perda de princípios espirituais, nesse relaxamento, a gente tinha que entender 3 princípios para a nossa vida. Vamos lá. O primeiro começa com a mente. Permanecer firme começa com a nossa mente. A excelência começa na mente. De como pensamos em Deus, como pensamos nos outros e como pensamos em nós mesmos. E esse processo se relaciona em tudo. Negócios, pessoas, mundo, questões sexuais. Lembrando de que o sistema mundano está designado em destruir a nossa fé. É essa a questão. Um terceiro princípio. Permanecer firme exige disciplina enérgica. Este princípio se refere à vontade de submeter olhos, ouvidos, mãos, pés na disciplina, estabelecer um padrão moral, ético e seguirmos à risca, se recusando a degradá-lo, a rompê-lo. Um terceiro é permanecer firme, limita escolhas de amigos. Aqui está um ponto interessante. O que é amigo? O que é colega? Estamos falando de relacionamento. O que parece inofensivo pode ser perigoso e letal, a exemplo dos hebreus. Parece que, mas eu não vou ter amigos. Ninguém está dizendo isso. Você pode ter os amigos que for. Você deve ter amigos. Você deve ter relacionamentos para apresentar Cristo Jesus. Você deve ser aquele que traz transformação e não ser transformado. Pense comigo, permanecer firmes em meio à provação, então, reflete o nosso modo de pensar. Manter padrões elevados, evitar relacionamentos indesejáveis. E tudo isso irá exigir de nós coragem. E sem coragem não tem como viver acima de mediocridade. É impossível. Está na hora de dar uma guinada na vida. Colocar padrões éticos e morais. Não deixá-los ser degradados. Romper, talvez, relacionamentos que nos fazem mal.
É isso que eu e você precisamos fazer com homens e mulheres de Deus que querem viver acima de mediocridade, que querem estar acima da média. Por mais que estejamos sob pressão ou sozinhos, lembremos, Deus nos deu uma ordem e Ele está conosco. Vamos viver e vamos em busca de viver acima da mediocridade. Amém? E amém. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado orientação. O Senhor tem nos dado direcionamento a viver de forma íntegra, de forma responsável perante o Senhor. Então vem sobre os nossos corações e nos capacita e nos fortalece. Trata as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Não se esqueça, amanhã, Claribope, canal Claribope. E domingo nós nos vemos. Fique na paz, que Deus te abençoe.